Olá, pessoal. Sou Elizabeth Monteiro, sou bibliotecária da Unesp de Marília, sou diretora da Biblioteca da Unesp de Marília, sou doutora em Ciência da Informação e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e líder do Grupo de Estudos de Preservação de Dados de Pesquisa. É com muito prazer que nós estamos falando hoje no Dia Mundial da Preservação Digital, mostrando o que é feito dentro do contexto do âmbito do grupo e, claro, comemorando essa data com todos os nossos colegas, trazendo o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Só um minuto que eu vou compartilhar minha tela para começarmos a falar sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, a proposta é nós apresentarmos uma ferramenta de orientação e de avaliação sobre o nível de preservação de dados em repositório de dados. Ele é um trabalho que está sendo desenvolvido dentro do grupo de estudos, que já vem sendo feito e discutido desde o ano passado, trazendo essa proposta de uma ferramenta para auxiliar as pessoas que trabalham com dados, que trabalham com a preservação de dados, que trabalham nos repositórios digitais, e claro, pensando nos repositórios de dados, para poder orientá-los e trazer essas instruções e trazer essas informações sobre como ele vai fazer esse trabalho de preservação dentro desse contexto. Claro que a ferramenta ela vai muito além dela ter essa avaliação e orientação. É uma forma de trazer para nós, que estamos atuando dentro desse contexto, uma forma de uma instrução, de orientação mesmo, para as pessoas poderem ir, desde aquelas que não sabem nada de preservação, elas já irem se familiarizando com a temática, já irem se familiarizando como que elas vão fazer essa gestão dessa preservação, os elementos que elas precisam trabalhar dentro do seu ambiente digital, dentro do seu repositório institucional, e claro, de toda uma forma que ela vá sendo instruída nos seus diversos aspectos ali, pensando na preservação do seu conteúdo. A proposta do grupo, como nós estamos no âmbito da preservação de dados, está direcionada para os dados de pesquisa dentro dos repositórios de dados ou dos repositórios digitais, mas claro que ela pode ser pensada ali nos diferentes objetos digitais. E nós estamos trabalhando, estruturando essa ferramenta baseado nessa tabela dos níveis de preservação da NDSA, pensando nas suas 5 áreas funcionais, desde o armazenamento, da integridade, controle, metadados e o conteúdo, perpassando ali pelos seus 4 níveis, quando nós estamos falando, em cada uma dessas áreas funcionais, dos seus níveis de preservação. Desde o seu nível 1, que é conheça o seu conteúdo, o nível 2, proteja o seu conteúdo, o nível 3, supervisione o seu conteúdo, e o nível 4, sustente o seu conteúdo. Então, toda a proposta dessa ferramenta foi formulada pensando em perguntas que estão tratando essas 5 áreas funcionais, pensando nesses 4 níveis da preservação digital. Então, nós pensamos uma forma ali de trazermos esse conteúdo, desde que a pergunta ela fosse objetiva, mas que as respostas, as possíveis respostas ali, pensando nesses níveis, ela já fosse trazendo uma orientação para aquelas pessoas que estão respondendo o questionário, elas também já possam ir aprendendo sobre o que ela precisa, o que é necessário para ela tratar a preservação do seu conteúdo digital, pensando, claro, nos seus dados de pesquisa. Então, todos esses níveis, todas essas áreas funcionais, nós partimos de um formulário que já tinha sido proposto no início de uma pesquisa, de outros membros do nosso grupo, e a partir desse questionário, que ele tinha diversas questões, pensando numa maior funcionalidade, numa maior praticidade, nós fomos trazendo ali perguntas para deixar ele um pouquinho mais enxuto, com perguntas direcionadas, mas que também conseguissem abordar. Então, o maior desafio da nossa ferramenta foi justamente pensar em formas de perguntas que fossem objetivas, deixando o formulário com perguntas que não
fossem tão exaustivas, né, e nem fossem grandes quantidades, mas também que nós precisássemos ali abordar esses diferentes níveis, e sempre tendo em foco essas áreas funcionais, justamente para que aquelas pessoas que estão atuando nos repositórios ou aquelas pessoas que precisam aprender sobre a preservação dentro dessas plataformas, dentro desses repositórios digitais, elas se atentassem para essas áreas funcionais. E ali, né, como uma interface, nós estamos trabalhando ali como uma avaliação do estado de preservação desses dados, tendo uma parte introdutória ali para já contextualizar pessoas que estão entrando na ferramenta, para ela já ir se familiarizando. O questionário, então, como eu falei, ele vem dessa proposta, nessa pesquisa que foi feita anteriormente, mas que tinham diversas questões, então nós conseguimos ali deixar o formulário com 18 questões dentro daquelas 5 áreas funcionais, perpassando, então, pelas áreas ali com os diferentes níveis. Então nós temos essa primeira etapa na hora de responder esse questionário, que são os dados de identificação. Pensando ali mesmo, fazer e saber, conhecer quem são aquelas instituições que estão atuando com a preservação, que estão atuando em repositório, tendo esse primeiro contato, pensando também numa forma das pessoas transitarem pelo formulário e salvar o rascunho caso não fosse caso a pessoa não conseguisse finalizar o questionário, mas que ela deixe as suas respostas já salva para que ela não perca e que ela possa também ir avançando ou ela ir voltando ali para ela ver as suas possíveis respostas, as possíveis perguntas. Então, pensando, claro, nos dados do repositório para sabermos principalmente se ele tem a finalidade específica de armazenamento de dados, pensando no software, sim, se ele está utilizando um software específico para repositórios, para dados de pesquisa, pensando também naquelas áreas funcionais, quando nós estamos falando das perguntas. Então, pensando ali numa forma de visualização que já vá orientando, mas que o respondente ele já vai ali se inteirando de quantas perguntas tem em cada uma daquelas áreas funcionais e qual é a pontuação máxima que ela tem, porque nós estamos pensando ali na métrica, na avaliação do score e principalmente no feedback final das orientações das perguntas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, numa das áreas funcionais, que é a parte da integridade, nós temos lá a pergunta principal e nós temos também possíveis respostas. E dentro dessas possíveis respostas, já pensando nos 4 níveis da preservação, para que ele, na hora que ele olha essas respostas, ele vê em qual nível ali que ele está, mas principalmente porque ele já vai entendendo que essas possíveis respostas já fazem parte do contexto da preservação do conteúdo que ele está gerenciando ali na sua plataforma, no seu repositório. Dentro do formulário, claro, nós estamos falando dos diferentes níveis, né, de diferentes áreas funcionais, nós estamos falando de uma parte que pode ser, em alguns momentos, mais técnicas, então nós temos ali palavras que podem ser desconhecidas pelos usuários, então nós temos aquela informação onde estão as setas vermelhas, onde tem orientações, então quando a pessoa, né, quando o respondente ele passa por essezinho, ele vai trazer a informação mais específica do que está sendo solicitado com aquela pergunta, ou naquela possível resposta, do que está sendo tratado aquela possível resposta, então para ele poder ficar ter essas informações, ficar um pouco mais explicativa e para não deixar a pergunta nem a resposta tão exaustiva, então algumas explicações elas saem ali da pergunta, elas saem da resposta para poder orientar o pesquisador, poder orientar o respondente, poder orientar a pessoa que está trabalhando no repositório. Nós também temos o cuidado de trabalhar em conjunto com o glossário da Rede Cariliana para essas palavras que estão tratando sobre a preservação digital, mas que não cabem em uma explicação mais técnica dentro da ferramenta, então nós temos um link no contexto ali da ferramenta para o respondente ele clicar em alguma outra palavra que ele desconhece o significado e é remetido lá para esse glossário para ele poder ver o significado dessa palavra. Tá? Então, aqui uma outra informação, quando nós estamos ali nas possíveis respostas, para ele entender que aquela resposta, do que aquela resposta específica ela está sendo tratada.
E aí, quando ele vai respondendo todas as perguntas, ele vai ali avançando, então nós pensamos também em deixar um espaço para o feedback, para ele poder dar um feedback para que nós possamos ver, que vai desde ali de respostas, de dificuldades por ferramenta, de sugestões para ferramentas, até que a gente possa ali ir trabalhando, claro que sempre ir melhorando a ferramenta. E ali no final, a proposta é nós trazermos um score, que é para ele saber ali o nível que ele está, mas pensando no score em cada uma daquelas áreas funcionais. Então, para ele identificar qual é a área funcional que ele precisa trabalhar um pouco mais ou o que ele precisa trabalhar. Então, nós estamos trazendo um score daquela área funcional, trazendo a pergunta e o que ele pode ser feito, em que nível que ele está, né, dentro do contexto ali da preservação, mas principalmente o que ele precisa melhorar em cada uma daquelas áreas funcionais. Nós estamos na fase ainda de testes com o nosso grupo, então nosso grupo está validando a ferramenta, nós fizemos uma primeira etapa de validação das perguntas e agora nós estamos na validação do feedback para o pesquisador. Então, nós estamos ali com esses testes com o grupo e logo mais nós vamos abrir para a comunidade para poder nos ajudar a fazer a avaliação também da ferramenta. Por isso que aquela parte do feedback, principalmente para o respondente, poder nos orientar ali no que pode ser mudado ou melhorado, onde ele teve mais facilidade ou mais dificuldade. No final, nós temos a opção de gerar um relatório em PDF, nós temos uma opção, além dele ter esse feedback na própria página da ferramenta, ele pode gerar um feedback, gerar um relatório com feedback para ele ver ali todas as perguntas, as suas respostas e o que ele precisa fazer para ele poder atingir ali os níveis da preservação, pensando nos vários aspectos da preservação ali do seu conteúdo. E aí, espero que vocês aproveitem essa ferramenta. Então, assim que nós finalizarmos essa etapa de validação pelo grupo, nós vamos abrir para validação da comunidade. Espero que vocês utilizem a ferramenta, deem o feedback, que vocês aproveitem e principalmente que ela venha colaborar para que nós tenhamos, as pessoas que estão ali trabalhando com a preservação, ela tenha um conhecimento sobre os aspectos e os níveis da preservação. Até mais.